Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui no dia de hoje para transmitir uma palavra, né? Louvado seja Deus, que o Senhor tocou no meu coração e o Senhor falou comigo através dessa palavra, né? Louvado seja Deus. Que se encontra em Gênesis capítulo 26, né? Do capítulo 1 ao capítulo 13, que se diz assim, né? Louvado seja Deus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havia havido nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistando-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, né? Fica na terra que eu te disser. Habitaram Habitarás nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência será abençoada todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe ao homem daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era muito formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque, né? E lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Por que eu diria para que eu não morra por causa dela? Disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, né? Louvado seja Deus. Então, essa palavra, o Senhor falava grandemente ao meu coração, né? Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui para o quê? Para nos revelar o que a palavra ela venha nos dizer no dia de hoje. E eu achei muito interessante esta palavra, muito linda, né? Louvado seja Deus. E esta palavra ela serve para nós nos dias de hoje. Porque ali quando esta palavra ela nos revela que Isaac, né? Ele tinha ido para a terra dos filisteus, né? Ali em Gerar. E ali, por que ele foi para aquele determinado lugar? Porque estava sobrevindo uma fome naquele lugar qual ele se encontrava. E antes desta fome, né, já havia acontecido com Abraão também, o seu pai. É a segunda vez que esta fome estava vindo sobre a terra. E ali, né, o Senhor apareceu para Isaac e falou para Isaac, né, não desça ao Egito. Então o Senhor, ele apareceu para Isaac e falou, não desça para o Egito, né? Fica na terra que eu te disser. Então o Senhor determinou ali o lugar qual ele poderia ficar. Então o Senhor não queria que ele fosse para o Egito. Por que o Senhor não queria que ele fosse para o Egito? Porque ali no Egito era um lugar, né, a qual não era propício, né, louvado seja Deus, para Isaac. Não era um lugar bem-vindo para ele. Por quê? Porque ali naquele lugar, o Egito é o lugar aonde não agrada ao Senhor. É o quê? O pecado, né? As prostituições. Ali pessoas eram oferecidas a Maloque, né, o rei, aquele demônio, né, chamado Maloque. Então tinha muita idolatria, coisas que não agradavam ao Senhor. E o Senhor apareceu para ele e falou: Não vá para o Egito, fica onde eu te mandar. Por quê? Porque o Senhor já havia prometido para Abraão, seu pai. Então Isaac era filho de Abraão. Então o Senhor já havia prometido para Abraão.
né? Louvado seja Deus. E aí o Senhor fala para Isaac, fala assim, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu. Então, o que toca o coração de Deus? A obediência. Então ele chegou para Isaac e falou assim, a promessa que eu fiz para o teu pai Abraão, ela está de pé. Aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir. Quando Deus ele promete algo, ele é fiel para cumprir, ele não volta atrás. E ali ele chegou e falou para Isaac, Isaac, o teu pai Abraão, ele foi obediente, ele obedeceu os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas leis. E ali eu prometi para ele, né, que da descendência dele, né, o Senhor iria o quê? Multiplicar a descendência através de Abraão. Louvado seja Deus, né? E o Senhor iria abençoar todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão, louvado seja Deus, havia, né, obedecido a palavra do Senhor e guardou os mandamentos que o Senhor determinou para que Abraão ali obedecesse. Então ele foi obediente. E o Senhor quer falar comigo e contigo nesse dia de hoje. O que toca o coração de Deus? A obediência. Quando nós obedecemos os seus mandamentos, os seus estatutos, porque não é só falar, eu creio em Deus somente de palavra, mas é de atitude, né? O Senhor quer ver a nossa obediência obedecendo o que é a sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e tem resposta para todas as perguntas. Então, as bênçãos, né, decorrente à obediência, porque em Deuteronômio 28 fala que se obedecer, né, a voz do Senhor, a sua palavra, será bem-aventurado. Não é que a gente vai passar por momentos difíceis, vai. Nós vamos passar por momentos de dificuldade, por momentos de doença, né? Vamos passar por momentos, né, de escassez. Nós não estamos livres das aflições, porque a própria palavra mesmo diz que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, assim como ele venceu, nós com ele venceremos. E a palavra do Senhor também diz em Salmo, né, 34, que se diz assim, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor na ração Xalamaná a livra de todas. Então a gente não está livre, né, não estamos livres de nada, mas o que vale a pena servir ao Senhor é que quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de tribulação, né? Por momento de perseguição, por momento de afronta, quando nós estamos com Deus, com Jesus, nós temos paz, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá tranquilidade, porque a nossa confiança está no Senhor, e é Ele quem vai pelejar, quem vai guerrear a nossa causa, né? Louvado seja Deus. E eu achei muito linda essa passagem, quando o Senhor se apresenta para Isaac, né? E fala para ele não descer para o Egito. E ali ele foi obediente, então ele ficou ali em Gerar. Ali ele ficou ali, né, aonde o povo filisteu morava, né, onde Abimeleque, o rei dos filisteus, e ele ficou ali naquele determinado lugar. Mas só que ele fez algo que não agradou o pai. Ele mentiu, ele chegou e falou ali naquele determinado lugar que Rebeca era sua irmã, sendo que Rebeca era esposa dele. Mas isso foi um momento de fraqueza dele. Então quer dizer que ele temeu o homem, ele não confiou em Deus. Porque a partir do momento que o Senhor fala que ele se responsabiliza, que ele vai sustentar, que ele vai guardar, ele é fiel para cumprir com sua palavra. Só que ele temeu o homem, ele ficou com medo do homem. E chegou ali, falou, mentiu que Rebeca era sua irmã, sendo que na verdade Rebeca era sua esposa. E ali é quando nós nos deparamos, segundo a palavra, né, que Abimeleque, aqui fala aqui, né, no 8 fala assim, ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. E quando ele se deparou com essa situação, ele viu que Rebeca não era sua irmã, era sua esposa. Foi quando ele manda chamar ali, né, Isaac, e fala assim, por que você mentiu, né? Por que você não falou a verdade? Aí Isaac fala, é porque eu temi, porque eles poderiam me matar, né? Sabendo que ela era minha esposa para poder o quê? Ficar com ela, mas não era isso que ia acontecer. Porque o Senhor iria guardar ele e ela, né? Iria guardar os dois, mas ele temeu o homem. Mas é interessante que eu fico feliz porque ainda bem que Abimeleque ele viu antes, porque Abimeleque ele já sabia que Isaac era o filho da promessa. Porque Abimeleque já conhecia o seu pai Abraão,
né, já tinha conhecimento, né, de Abraão. Então ele sabia que Isaac era filho de Abraão e que Isaac era abençoado, e que Isaac era escolhido por Deus, ele era separado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E é interessante que ele chega para Isaac e fala assim, né? Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Ou seja, ia acontecer algo sobre Abimeleque e a sua descendência ali, por esse acontecimento, por esse erro de Isaac de ter mentido que Rebeca era esposa dele. Mas ali, quando Abimeleque chega até ele e fala, esse delito, né, poderia vir grave consequência sobre eles. Mas ali Isaac, né, ali quis ali, louvado seja Deus ali, falando que ele teve que mentir, mas não era para ele mentir, porque é interessante que tem até um dizer que fala assim, que a mentira tem perna curta. E a própria palavra mesmo diz, né, que não há nada encoberto de que um dia de se revelar. Não adianta você esconder do homem, mentir para o homem, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E um dia vai vir à tona. A mentira, ela vem à tona, gente. E aqui nessa palavra o Senhor quer falar conosco o quê? Sobre a obediência, né? E sobre a verdade. Nós temos que vencer a verdade, né? E a verdade, ela vos libertará. Nós temos que vencer, doa o que doer, seja o que for, mas sempre fale a verdade. Era algo que minha mãe sempre falava. Ela falava, ó filha, não minta, sempre diga a verdade, vença com a verdade, doa o que doer. Porque a verdade, gente, né? O Senhor, ele age a nosso favor quando nós vencemos com a verdade. Então, a mentira não minta, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, que o pai da mentira é o diabo. Então, aquele que mente é filho do diabo. Então, o diabo, ele mente, ele é mentiroso, ele é enganoso, ele é astuto. Mas neste dia de hoje, o Senhor está falando comigo e contigo, né? Louvado seja Deus, vamos ser obedientes, vamos obedecer os seus mandamentos, as suas leis, né? Para que nós temos direito à Nova Jerusalém, a qual o Senhor tem preparado para mim e para ti. E a nossa, como é que fala? E o nosso bem maior hoje é o que? A nossa salvação. Essa, ela não pode ser tirada de nós. A nossa salvação é tudo que nós temos na nossa vida. E todos os dias nós temos que lutar para nós não perdermos a nossa salvação. A Nova Jerusalém, a qual o Senhor tem preparado para mim e para ti, né? Ruas de ouro, de cristais. E é interessante que o Senhor fala que ele vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas. Lá não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter rancor, porque aquilo que está preparado para mim e para ti, olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para ti. São ruas de ouro, de cristais, a gente vai viver para todo sempre. Então vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos servir a Ele não somente de palavra, mas de corpo, alma, espírito, pensamento, coração, a alma, né? Louvado seja Deus, porque sabemos que Jesus está voltando e não há mais tempo para nós estarmos cocheando em dois pensamentos. Temos que servir a Deus por completo, por inteiro, porque o Senhor não nos quer pela metade. Muitos falam, Deus só quer o coração. Mentira, porque Deus não é açougueiro, o Senhor quer por completo. Corpo, alma, espírito, pensamento, coração, nossa alma. Louvado seja Deus, vale a pena servir esse Deus por completo, né? Então essa foi a palavra do dia de hoje que o Senhor tem para falar conosco. Não vamos ser obedientes, não vamos mentir, porque a mentira, ela tem perna curta. A mentira não é de Deus, né? Deus ele é o Deus da verdade. E o Senhor está aqui para falar para mim e para ti nesse dia de hoje. E que Deus abençoe o nosso dia. Dá ouvido à voz do Senhor. Jesus está voltando. Prepara-te, a igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus, né? E essa é a palavra que o Senhor deixou para nós nos dias de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um.